possibilidades que nós temos com o uso da hipnose na área hospitalar, na área médica, na área da saúde. Uhum, uhum. Olha, vamos aguardar um bocadinho para entrar mais galera. O Barrinha também irá participar, não é? Sim. E a gente começa a conversa. Exato. Deixe-me só perguntar-lhe, e tendo em viagens marcadas para o Brasil, uma no Rio, outra em São Paulo e outra em Brasília, e foram todas suspensas. Digam como é que está a rolar as coisas aí no Brasil, se já está tudo mais calmo, se ainda está no pico, se já atingiram, pode dizer alguma coisa? Olha, Alberto, aqui no Brasil a gente está no começo do ápice da crise, viu? É um processo que está crescendo muito a quantidade de casos de Covid aqui. Eu acredito que a gente está muito longe ainda dessa estabilização da crise. A quantidade de casos aqui no Brasil ela dobra a cada 5 dias, a cada 4 dias, né? Então, eles estão começando a cogitar a hipótese de fazer aquele lockdown, de ninguém sair de casa aqui em São Paulo. Que nos contactam. Em alguns estados, como o Rio de Janeiro, como o Maranhão, eles já optaram por fechar tudo, por parar tudo. Mas olha, vocês já estão a desconfinar ou ainda não está nada disso previsto? Como, doutor? Ligação... Se vocês já estão a desconfinar, nós aqui já estamos na fase de desconfinamento. Aparentemente atingimos o Planalto e a curva começou a descer e desde dia 4 acabou o estado de emergência, diminuímos o grau de prontidão, se assim podemos dizer, e estamos em estado de calamidade. Ou seja, há um controle, mas não é proibido ir para a rua, é proibido sim ajuntamentos de mais de 10 pessoas, somos obrigados a usar máscaras nas vias públicas, nomeadamente em estabelecimentos, ou seja, as regras ficaram mais liberadas. Mas aparentemente o aparente sucesso em Portugal, tendo em conta que atingimos o pico, permitiu liberar um pouquinho, mas estamos convictos que vamos ter uma segunda vaga, mas penso que estamos a ficar preparados para isso. Então no Brasil ainda não atingiram o pior, é isso? Ainda não. Aqui eles colocaram algumas regras agora, a gente está todo mundo obrigado a, quando precisar sair de casa, sair de máscara, e pelo menos em São Paulo, assim, essa quarentena não teve uma adesão tão grande quanto teve em Portugal. Aqui os números aqui das pessoas que estão conseguindo ficar em casa, ela fica numa média de 50% das pessoas estão ficando em casa. A outra metade está andando na rua. Então, o ritmo de disseminação do vírus continua crescendo. E a curva de contaminação continua crescendo. Isso e a gente ainda não chegou na fase que Portugal já passou, né, do pico dessa onda de Covid. Da pandemia, claro. Aqui... Nossa, cara, cada vez damos como adquirido que não está tudo certo, de repente a vida muda do avesso. Sim. E parece estranho, mas não imaginaria passar na vida praticamente vários países a estarem confinados, obrigados a ficar fechados em casa praticamente, e temos que passar por isso. Mas, enfim, sem querer discutir questões políticas, se calhar também é um alerta para a velocidade com que a humanidade está a agredir o planeta, a agredir os habitats naturais, e se calhar temos que abrandar um bocadinho o ritmo. Bom, é apenas um ponto de vista, como é óbvio. Mas uma coisa dessa crise foi uma frase sua, até que eu fiquei pensando, que é como que a gente pode usar a hipnose para passar por esse processo de uma maneira mais tranquila. Que claro. Ela não é uma... Peraí, deixa eu desligar. Uma maneira de vida, né? Hipnose não é uma técnica, é uma maneira de vida, uma maneira de se viver. E aí, quando você utiliza isso dessa forma, a gente consegue passar por essa situação de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais tranquila. Vamos começar, para responder já, ou estamos ainda no bate-papo? Diga lá, Rafael. Bate-papo, doutor. A gente está ainda batendo papo, ainda conversando. Eu quero saber como é que está em Portugal, como estão as suas clínicas, se elas estão fechadas. A gente vai conversando. Assim, a ideia aqui é uma conversa direta de perguntas e respostas, de um bate-papo entre dois amigos que estudam a mesma coisa.
um com muito mais experiência e um com um pouquinho de experiência, para a gente poder compartilhar esse conhecimento do que a gente consegue fazer com o uso da hipnose na área hospitalar. Mas antes da gente entrar nisso, vamos bater um pouco de papo, conversar um pouco. Se eu quiser saber alguma coisa daqui, pergunta, eu vou mandando de volta para aí. É um imenso prazer conversar. E o áudio dele ficou mudo. Estarei em maio em São Paulo, porque certamente estaríamos juntos e teríamos boa oportunidade de conversar sobre a aplicabilidade da técnica da hipnose HCI em ambiente clínico, hospitalar e médico. E deixe-me contar-lhe os avanços que temos feito aqui. Antes de mais, e até porque já temos a Magda, o Jurandir, o Roberto e a Paula já estão online e mais uns quantos colegas, deixe-me dizer que, no meu ponto de vista, até um bocadinho fruto do alerta que estamos a ter agora, ou seja, se calhar temos que começar a apreciar as coisas mais simples da vida e cada vez percebemos mais a importância de vivermos no aqui e agora, ou seja, de viver centrado no presente. Por vezes nós procuramos o bem-estar, a alegria no ter e se calhar está mal. Eu costumo dizer, a crise é uma boa oportunidade para fazermos uma reflexão. Às vezes quase que temos que chegar à beira do abismo para percebermos que está na altura de frear, como dizem aí no Brasil. E quando nós olhamos para o sucesso de práticas como o Mindfulness de Kabat-Zinn, quando olhamos para a prática de yoga, da meditação, que leva as pessoas a uma consciência mais holística e, sobretudo, a uma necessidade para uma necessária introspeção do que é realmente importante na vida. E aqui olhamos sobre as mensagens que o corpo nos transmite, ou seja, a doença, e quando se chama doença, é um desequilíbrio no organismo, e estou a falar com clínicos, obviamente, a doença surge quase sempre como um desequilíbrio no corpo. E vendo por este prisma, esse desequilíbrio, é como se o corpo estivesse a pedir por socorro, ou seja, enviar uma mensagem SOS a dizer que alguma coisa na nossa vida tem de mudar. E é aqui, no meu ponto de vista, que a hipnose tem tudo a ganhar e nada a perder, porque a hipnose permite um mergulho introspectivo nas trajetórias das nossas emoções, permite, eu digo muitas vezes, a hipnose permite uma representação simbólica dos nossos conflitos internos, certo? Porque preocupamos muitas vezes em ter uma boa alimentação, que é realmente importante, mas esquecemos muitas vezes de nos alimentar bem emocionalmente. Eu às vezes digo aos meus pacientes, se os seus pensamentos fossem alimento, você está-se a alimentar de sentimento ou está-se a intoxicar. Porque a realidade é esta, não é, Rafael? Ou seja, a indigestão das nossas emoções e sentimentos, os ressentimentos, a mágoa, enfim, leva a um estilo de vida desequilibrado, ou seja, em vez de trazer harmonia às relações, em vez de trazer harmonia ao nosso corpo, vai trazer desarmonia. E é aqui que a hipnose pode efetivamente dar uma resposta. A hipnose ensina-nos a parar, a hipnose ensina-nos a respeitar os limites do corpo, a hipnose permite-nos escutar a sabedoria inata do nosso corpo. E aqui entramos, obviamente, com algumas técnicas, e eu sei que o Rafael esteve comigo no hipnose clínica integrativa, mas eu estou a dar também uma formação que chama-se o hipnogênese. Que, aliás, o Rafael esteve no hipnogênese, perdão, Rafael, esteve no hipnogênese no Rio. E é aqui que, por exemplo, a base do hipnogênese é a busca da harmonia do curador interno do nosso corpo. Recorda, Rafael, quando eu dizia muitas vezes, nós temos que ir ao encontro, se o corpo criou a doença, então ele certamente terá a sabedoria necessária para a curar. Temos é que escutar os arranjos, a desarmonia que porventura nós esticamos o corpo ao limite e porventura criamos uma desarmonia no corpo. Então a hipnose evoca pistas, descobre a causa, remove as resistências e promove a compreensão natural do que o problema nos quer mostrar ou dizer.
Além disso, como eu sei que o Rafael concorda, a hipnose permite descobrir poderosos recursos internos que temos adormecidos na mente e criar uma versão mais positiva, mais saudável, mais harmoniosa de nós mesmos. E eu acho isso fantástico em termos da hipnose. Uma abordagem holística, humanista e que, digamos, vira para dentro em vez de estar projetado para fora. Sim. Eu não sei qual é a sua opinião. Bom, Alberto, eu concordo muito com as suas palavras, assim, de você. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Que nós temos recursos dentro de nós que muitas vezes a gente não sabe que eles estão lá. E quando a gente começa a buscar esses recursos internos que a gente tem guardado dentro de nós, a gente consegue buscar, a gente consegue transformar, a gente consegue muitas vezes transformar um sintoma que está te fazendo muito mal. A gente consegue transformar aquilo num poderoso recurso, num poderoso aliado, quando a gente começa a eliminar esses conflitos internos que tem dentro da gente. Claro que sim. Uma coisa que, como Jung fala, né? Sim, você precisa, para você conseguir chegar às estrelas, as suas raízes têm que descer até os seus infernos, né? Até as suas sombras. Claro, é tal e qual. A frase é mais ou menos esta. Se você quiser tocar com os seus ramos o céu, tem que ter raízes tão profundas a ponto de tocar nos infernos. Ou seja, luz, sombra. Nós temos que... O verdadeiro mestre-luz é aquele, não que busca desenfreadamente a luz, mas que vai ao encontro das suas sombras para poder neutralizá-las. E cá estou novamente a falar do Jung. Sim, e isso é uma coisa que eu gosto muito dessa maneira holística de você olhar o ser humano, que nós não somos só luz, nós temos também a nossa parte sombra que pode ser integrada e nos trazer força a partir daquilo. E quando a gente começa a querer buscar apenas a luz, apenas o que a gente tem de vistoso para mostrar, tanto psicologicamente quanto fisicamente, a gente acaba entrando em conflito com algumas partes internas nossas que existem ali dentro, né? E o nosso sem dúvida. Como profissional de saúde, de maneira integral, é unir tudo isso, é integrar tudo isso. E eu vejo a hipnose como uma ferramenta imprescindível para você cuidar de uma saúde de maneira integral. Porque a parte da medicina tradicional, ela olhou para muitos anos para a saúde do corpo, de sistemas, da parte fisiológica do corpo, né? Isso que a gente traz agora para acrescentar. Tem uma outra frase sua que eu uso muito também, é que o protocolo hipnogênese e a hipnose, ela não vem para tirar nada, ela vem para integrar, ela vem para coabitar o mesmo espaço sagrado que já existe dentro da medicina. Então a gente não compete com ninguém, a gente simplesmente trabalha junto. Trabalha junto. Rafael, deixa-me só acrescentar esse seu ponto de vista. Que atualmente vivemos um momento preocupante, não é? Não é normal, estamos 24 horas por dia confinados na mesma habitação, sujeitos a um stress muito grande, com uma expectativa futura e uma incógnita muito grande. Isso vai gerar um stress terrível. Sim. E o stress debilita o sistema imunitário, como você sabe, como médico. Uhum. Mas eu acredito que o sistema imunitário é o mais poderoso de qualquer medicamento. Saibamos nós, de certa forma, apelar, estimular esse sistema imunitário. Uhum. Agora, sabemos que a mente tem poderosos efeitos no nosso corpo. Sim. E cada vez mais se valoriza uma interação mente-corpo. Ou seja, sim, se é verdade que a mente influencia o corpo, também não é menos verdade que o corpo também influencia a mente. Sim. E é essa interação, binómio, mente-corpo que nós devemos integrar. Agora, da mesma forma que o desequilíbrio pode acontecer no corpo, em termos de ácidos, de bases, também o desequilíbrio pode acontecer na mente. Sim. Daí que quando me disse agora, a hipnose não vem para roubar espaço a ninguém, a hipnose vem para integrar, a hipnose vem para agregar valor, a hipnose vem para trabalhar esse binómio mente-corpo, porque quando nós somos expostos diariamente a inúmeras ameaças como vírus e bactérias, e como médico nós somos muito formatados para olhar só para o corpo, que aliás, Rafael, vai-me permitir e se calhar perdoar essa afirmação. E eu tenho para mim que o método científico padrão foi
especificamente projetado para excluir a mente da equação. O que é pena, já que a mente, para mim, está para o corpo o que um software está para um computador. E nós sabemos que um computador sem software é uma máquina estúpida, não funciona, não é? Imagina o que é um computador sem um sistema operativo. Sim. É estúpida. Então, se o corpo adoece, devemos pensar, e deixe-me fazer essa analogia, o que é que se passa com o software? Ele está atualizado, ele tem um antivírus, e aqui deixe-me falar no antivírus como se fosse o sistema imunitário, não é? O antivírus está atualizado, o antivírus tem conhecimento do Covid-19, ou seja, é importante que, quando nós expomos o nosso sistema imunitário, que é tão poderoso a nos defender, ele pode responder rapidamente se houver essa harmonia entre a mente e o corpo. Ou seja, é espantoso perceber e é importante. Não, sim, Nós aparentemente tivemos sucesso na primeira fase da pandemia. Sim. Ou seja, as autoridades reagiram rapidamente, houve uma coordenação, digamos, harmoniosa entre as instruções da autoridade e o povo português, que rapidamente se confinou. Sim. E eu penso que o facto disso acontecer levou a que não disparassem os números dos casos, que aliás Portugal é visto como um dos casos de sucesso no mundo de controle da pandemia. Sim. Mas ainda ontem estava a ouvir um virologista, um infectologista a dizer: o nosso aparente sucesso pode ser uma maldição mais à frente, ou seja, porque nós não vamos criar, digamos, um grupo imune, uma imunidade de grupo suficiente para uma segunda vaga. Sim. Então, estão-se a fazer testes sorológicos para detectar a imunidade que temos. Calculava-se que teríamos à volta de uma imunidade de grupo de 2,5%, o que é muito baixa, como você sabe. Sim. Mas todo mundo está a ficar surpreendido, e ainda ontem estive a ver um debate, que já prevêem que a imunidade de grupo em Portugal ronda os 15% a 20%, o que parece um paradoxo. Só para ter uma ideia, a Suécia, que teve uma abordagem diferente no controle da pandemia, a Suécia não confinou, a Suécia não fechou a população. Estima-se que tem uma imunidade de grupo à volta de 25%. Então Portugal, como confinou, como é que apresenta uma imunidade de grupo à volta de 15%? Sim. Ou seja, há várias causas, há várias teorias que estão a apresentar. Uma delas é que a população portuguesa está vacinada contra o BCG, que isso deu resistência. São tudo teorias. Sim. Mas eu tenho para mim que, se calhar, essa atitude mais positiva, o fato de termos mais sol, o fato de estarmos a olhar positivamente para a presença, eu gosto de acreditar que sim. Se calhar está a ajudar exatamente esse reforço. E estima-se que o Covid provavelmente já estava presente aqui em Portugal, não em fevereiro como se expectava, mas em novembro, dezembro já cá estava. E o paradoxo disso, Rafael, é que grande parte das pessoas que eventualmente forem infectadas pelo Covid são assintomáticas, não apresentam sintomas, uma má disposição de um dia ou dois e seguem. Ou seja, o sistema imunitário é tão forte, é uma máquina extraordinária, que foi capaz de identificar um vírus que não existia, adaptar-se a ele e criar resistências ao vírus. E isso é realmente muito importante. Quando eu digo o sistema imunitário é mais poderoso que qualquer medicamento, eu não estou a pôr de modo de parte a medicação, Rafael. Aliás, eu estou a falar com o médico e era uma estupidez dizendo isso. Todavia, nós sabemos que a farmácia da mente é capaz de criar qualquer coisa. E a hipnose estimula muito isso. Daí que, e para o público que nos esteja a ouvir, eu acredito que efetivamente, se nós levarmos uma vida sem stress, se nós dormirmos razoavelmente bem, se nós tivermos uma alimentação razoavelmente saudável, apanharmos alguns minutos de sol por dia para reforçar a vitamina D, que parece que é realmente muito importante no sistema imunitário, eu acredito que nós temos um sistema imunitário com capacidade para fazer frente ao vírus. É evidente que eu estou a falar de pessoas teoricamente sãs. Não estou a falar com pessoas com complicações clínicas, com pessoas com idade avançada e que tenham imunodeficiência. Todavia, é importante levarmos uma vida sem stress.
É fácil dizer isso, eu sei, Rafael. É fácil dizer, olha, o stress destrói o sistema imunitário, o stress faz envelhecer, o stress tira o sono. Todo mundo sabe isso. Todavia, eu acredito que cada vez mais, e estes alertas, até esta pandemia, se calhar é um aviso à navegação para olharmos mais para terapias naturais. Essa integração que disse há um bocado, Rafael, ou seja, a hipnose não está aqui para ocupar o espaço de ninguém, a hipnose está aqui para acrescentar valor, agregar valor à medicina alopática, que nós bem sabemos que é uma das maiores conquistas da humanidade. Perfeito. É esse o meu ponto de vista e penso que concorda comigo, não é verdade? Concordo perfeitamente. Só uma coisa que eu queria colocar aqui para o pessoal e para você, Alberto. Eu vi um estudo essa semana aqui do Hospital das Clínicas. Ele fez uma análise do efeito placebo. Que aqui, não sei se o pessoal conhece, eu vou fazer só um resumo rápido. Quando você pega água com açúcar, por exemplo, e a pessoa não sabe que é água com açúcar e toma aquele remédio achando que é um remédio. E aquela água com açúcar tem um efeito terapêutico. A pessoa consegue se autocurar através de tomar água com açúcar. E as taxas de efeito placebo aqui no Brasil, elas são muito maiores do que no resto do mundo. E é aí que a gente começa a criar uma discussão, o porquê. Sendo que o pesquisador não sabia que aquilo era água com açúcar, e o paciente não sabia que aquilo era água com açúcar. Então, é um estudo que a gente chama de duplo cego. E mesmo duplo cego, claro. Tem um efeito terapêutico incrível acima disso. Eu não sei as taxas em Portugal. Eu posso até dar uma levantada, depois a gente volta a conversar com isso. Mas dos questionamentos dos cientistas aqui do HC é que, primeiro, essa espiritualidade que a gente tem no Brasil é um pouco maior do que no resto do mundo. Claramente. A gente se adaptou muito a lidar com muitas situações difíceis durante toda a nossa evolução como sociedade. E um dos argumentos que a ciência começou a colocar é essa espiritualidade, essa vontade de viver, vontade de querer ser melhor, vontade de nos transformar. Isso tem um efeito terapêutico que está sendo quantificado cientificamente a partir de agora. Isso é... Rafael, desculpa lá, continua, desculpa, interrompi-lhe o raciocínio. Não, o raciocínio é esse. É assim, como esse lado de espiritualidade sem a religiosidade. A gente trabalhar com essa expansão de consciência, com você permitir que o coração se expanda, que você sentir a dor do outro como se fosse a sua própria dor. E aí você, através dessa empatia que a gente está falando tanto nas mídias sociais, você consegue se autocurar. E aí que eu digo que a hipnose vem muito próximo disso, né? Porque a hipnose, ela vai nos ajudar a expandir a nossa consciência. A gente vai trabalhar acima de crenças limitantes, de coisas que a gente vai nos permitir experimentar coisas diferentes a partir dessa experiência que é estar vivo. E através disso, a gente consegue buscar uma autocura extremamente significativa. E isso é que eu trago para os meus pacientes na clínica diária, e é isso que eu queria compartilhar com você e com todas as pessoas. Como a gente consegue trabalhar o efeito placebo ou o efeito hipnótico através das sugestões de hipnose e o próprio corpo encontrar estratégias para se curar, para você eliminar sintomas, para você diminuir enjoo, diminuir dores, você ter mais qualidade de vida, diminuir o estresse, aprender a dormir melhor, aprender a relaxar. E esses são uma das bênçãos da hipnose para a da saúde. Tal e qual. Para-me citar uma frase de Milton Erickson, quando ele diz, e o Rafael sabe que sou fã de Milton Erickson, quando ele diz, a vida por si só lhe trará dor. É a sua obrigação imaginar e criar alegria. Repara, o homem vai buscar a imaginação, não é? Einstein, e é um icónico para a humanidade, quando ele diz a lógica leva-te do ponto A a B, mas a imaginação leva-te a todos os cantos do universo. E apraz-me dizer-lhe o seguinte, sabe que eu desenvolvi e estou, atualmente o protocolo hipnogênese está a ser estudado. Sim. Num estudo randomizado muito grande, com N200, é um N muito robusto, está a ser aplicado em 2 hospitais aqui em Portugal,
no Hospital Santo António e no Centro Hospitalar Padre Américo, e estamos com 2 faculdades envolvidas, Rafael. O Laboratório Biomolecular da Universidade de Coimbra e a Universidade do Minho. E está a ser aplicado, com algumas adaptações, ao controle da úlcera do pé diabético. Como sabe, como clínico, percebe que as amputações sucessivas, a perda de qualidade de vida e a necrose que a úlcera do pé diabético leva, para além da perda da qualidade de vida, leva à morte num prazo de 10 anos. Primeiro é um dedo, depois é o pé, depois é a perna e depois há uma sepsia e a pessoa acaba por morrer. Sim. Ora, o protocolo está a ser aplicado e foi agora interrompido devido à pandemia, está a ser aplicado e já temos um quarto do estudo aplicado, e está a surgir uma coisa que ao mesmo tempo triste para nós, mas ao mesmo tempo entusiasmante. Qual era o objetivo? Verificou-se que o protocolo de hipnogénese na luta contra o câncer, como eu lhe tinha dito, aumentava os marcadores biológicos, nomeadamente as células C e T e as natural killer. O desafio foi, será que o protocolo hipnogénese é capaz de diminuir os marcadores inflamatórios da úlcera do pé diabético? Então, no fim de cada sessão do protocolo, é retirada uma raspagem da úlcera do pé diabético e é enviado para o Laboratório Biomolecular de Coimbra para analisar os marcadores biológicos, ou seja, é feito antes, no início da sessão, e depois é retirada uma amostra, um esfreganço da úlcera do pé diabético enviado para o laboratório. E o espantoso, Rafael, é que de facto os marcadores biológicos inflamatórios baixam drasticamente quando nós sugerimos ao sistema imunitário. Ou seja, através da hipnose, através dessa expansão de consciência, não só nós somos capazes de aumentar as células positivas, e deixem-me dizer isso, como baixar as células inflamatórias, os marcadores inflamatórios. E o mais espantoso é o seguinte, quase 1/3 dos pacientes têm que sair do estudo porque ao fim de 2, 3 sessões a úlcera está a fechar. E quando fecha, eles têm que sair do estudo porque não se pode retirar a raspagem da ferida, não se pode tirar os esfreganços da ferida para mandar para o laboratório. Então esses pacientes são colocados de lado, deixam fazer parte do estudo porque não fizeram as 4 sessões, 5, uma sessão de anamnese mais 4 de intervenção. Ou seja, ao mesmo tempo estamos frustrados porque a amostra está a reduzir, mas ao mesmo tempo animados porque nem precisamos chegar ao fim das 5 sessões do protocolo para que a úlcera fechasse, cicatrizasse. Isto, ao mesmo tempo, é triste porque o estudo vai demorar mais tempo, mas ao mesmo tempo estamos entusiasmadíssimos porque, como eu disse, quase 1/3 dos pacientes fecham a ferida após a aplicação de 2, 3 sessões de hipnose. Veja bem a capacidade que a hipnose tem e atualmente eu penso que o Rafael se lembra que na altura que é dada no 2º nível do hipnogénese, que uma das técnicas que mais nos entusiasmou foi a matriz vibracional. Lembra de eu ter falado dela, Rafael? Sim. A técnica matriz vibracional, para mim, é o carro-chefe do protocolo. Nós verificamos que, porque nós vamos descendo de vários níveis, nós vamos para o nível de transe mais profundo, ela é dada em 4 sessões, mas consegue quase, eu não digo manipular, mas deixa-me dizer, reprogramar o sistema imunitário. E ela baseia-se em 2 estudos muito interessantes, um deles foi Prémio Nobel da Medicina e da Fisiologia em 2018, nomeadamente ao americano James Allison e ao japonês Tazuko Honjo, quando eles apresentaram o chamado o checkpoint de controle imunitário. O que é que diz basicamente essa teoria? Diz que as nossas células, portanto, do sistema imunitário, são ativadas quando nós somos vítimas, o corpo é vítima de uma infecção. Por exemplo, imagina, somos atacados por vírus da gripe. Então, há uma mensagem que de imediato vai acelerar as células T e as células C. Ora, quando o vírus da gripe está controlado, digamos, há um travão do sistema imunitário, porque o vírus da gripe está controlado. Acontece que no câncer
o controle do câncer não é tão rápido. O controle do câncer pode demorar anos. A luta do corpo contra o câncer é muito longo. Sim. O que é que eles chegaram à conclusão? Que se desprogramasse o sistema de trabalho, ou seja, metesse um vírus que fizesse com que o sistema das natural killers e células T não fossem travadas, elas ficariam mais ativas. E é baseado nesse sistema que a matriz vibracional permite efetivamente trabalhar o checkpoint do controle imunitário. E o outro estudo que apoia a técnica é aquele estudo que foi publicado, nomeadamente foi no Northwest University em Illinois, e que foi em 2019, portanto em dezembro de 2019, é um estudo muito recente, que também identificaram que cada célula do corpo tem um código de autodestruição, um código desses primórdios, um código de autodestruição. Ou seja, elas têm um mecanismo que, quando elas proliferam, pode-se autodestruir. Agora, a pergunta que se põe é porquê que as células do câncer não reconhecem as suas fronteiras, proliferam atacando à distância através da corrente sanguínea ou até do sistema linfático e não se autocontrola, não se destrói. Então, esses investigadores também conseguiram descobrir que as próprias células tinham uma espécie de código de autodestruição e que é possível, através de RNA injetado diretamente na célula, é capaz de introduzir dentro das células do câncer e levá-las a autodestruir-se. É como se fosse um botão de autossuicídio. Ora, isso pode ser feito com medicação violentíssima, medicação que tem outros efeitos secundários. Mas eu acredito que com a técnica matriz vibracional nós conseguimos reprogramar a célula do câncer para se autodestruir. Ou seja, conseguimos primeiro desbloquear os travões das células do sistema imunitário para elas ficar mais ativas e, simultaneamente, conseguimos reprogramar o sistema de autodestruição das células do câncer. É isso que a técnica matriz vibracional faz e é isso que nos dá muita esperança de que, efetivamente, nós, em complementaridade com as abordagens médicas, nós podemos fazer realmente a diferença. E estamos muito entusiasmados, seja com o estudo que fizemos no câncer, e foram mais 60 pacientes, e o novo estudo com 200 pacientes com a úlcera de pé diabético, já que verificamos que não só aumentávamos o incremento das células do sistema imunitário, como baixamos os marcadores inflamatórios. Isso deixa-nos muito entusiasmados, Rafael. Com certeza. Alberto, você estava me contando tudo isso, eu estou ficando cada vez mais empolgado com essas técnicas para divulgar isso para os nossos colegas, né, para o mercado da saúde em geral. E me surgiu algumas ideias de fazer uma live durante essa semana para, no primeiro momento, ativar o curador interno, a gênese de cada uma das pessoas que estão assistindo isso no Instagram, pegar isso em larga escala. Por que não? Uma coisa que eu comecei a observar, Alberto, eu aplico o protocolo hipnogênese quando o paciente me dá abertura para isso. E a base do protocolo, só para o pessoal que talvez eles não conheçam a técnica, a gente trabalha através de movimentos ideomotores. O que são ideomotores? São movimentos da nossa mente inconsciente que vão movimentar os dedos, né? Que a gente vai colocar o sim, o não, ou não quero, ou não posso responder. Uma coisa que observar é que muitas vezes o curador interno da pessoa, ele começa a conversar comigo sem eu dar a sugestão dele aparecer. Ele simplesmente, os dedos da pessoa começam a se mexer, começam assim, não quero responder. E aí, assim, uma coisa que eu comecei a imaginar é o potencial que a gente tem através, por exemplo, da epigenética, né? Da genética de comunidade. A epigenética, exatamente. Bruce Lipton, é uma leitura recomendável, exatamente. Dessa parte da epigenética, como a nossa mente inconsciente, ela pode se conectar com a mente inconsciente das pessoas que estão à nossa volta, né? Que estão crescendo junto com a gente. E quando a gente entra num processo de hipnose, você sabe isso muito melhor do que eu, a gente entra em transe junto com a pessoa, né? A gente desce o nível de transe junto com a pessoa e vai acompanhando ela onde quer que ela vá. E através dessa conexão que acontece entre terapeuta e cliente, eu acredito que algumas vezes algumas informações que nós temos guardadas acabam passando para o nosso cliente e o meu curador interno começa a ensinar o curador interno do outro para começar a trabalhar, para começar a criar e começar a mudar um pouco a estratégia que existe
no processo de doença e trazendo mais saúde para a pessoa. Teve uma pessoa aqui que perguntou se não é telepatia. A gente pode considerar que sim, mas nesse caso a gente está trabalhando com ciência, com a mente inconsciente, com a conexão que existe entre as mentes inconscientes das pessoas. Esse é o de epigenética, genética de comunidades, genéticas de grupo. E na hipnose a gente consegue levar isso a níveis cada vez maiores, cada vez de maior conexão. E eu estou querendo realmente, durante essa semana, fazer uma experiência dessa. Rafael, deixa-me fazer uma proposta e fica já um convite à comunidade que nos está a ouvir. Não só o Insta terá 1 hora de trabalho. Nós podíamos, sei lá, tirar uma meia hora, 40 minutos para um bate-papo e deixávamos no fim 20 minutos para fazer uma indução coletiva para apelarmos ao nosso gênese interno. Então a galera que participasse não só tinha a oportunidade de participar na live, mas no final tirávamos 20 minutos para eu fazer uma indução coletiva para que eles sentissem eles próprios o que é entrar em hipnose. Na segurança do vosso lar, fiquem tranquilos porque ainda há muitos mitos, como o Rafael sabe. Sim. Eu vou perder o controle, e se eu apagar nunca mais acordo. Não, de jeito nenhum, a hipnose é um processo natural, o Jurandir está rindo, mas é verdade. Não faz ideia quanta galera chega ao meu gabinete, à minha clínica, e diz, doutor, antes de me hipnotizar, me diga, o que é que acontece se você desmaiar? Quem é que me vai acordar? E eu disse, nossa, eu assim, olha, primeiro, a hipnose não é inconsciência, a hipnose é hiperconsciência, é consciência expandida. De seguida, se me acontecer alguma coisa, acredito que é você que me vem ajudar e não eu assim, porque quando a sua mente entende que não há, o facilitador já não está em rapport, já não há comunicação em rapport, de imediato você sai do estado do transe e é capaz de me acudir. Portanto, em momento algum você fica desligado, você vai viajar. Então o convite aos participantes aqui é que na próxima live que o nosso amigo Rafael Romã fizer, eu prometo, com a autorização dele, porque ele é o anfitrião, evidentemente, que farei uma indução hipnótica coletiva para que vocês possam aceder ao de leve, ao vosso curador interno. O que é que acham, galera? Perfeito, maravilhoso. Super apoio, super aceitamos. Será um enorme prazer até para a gente divulgar essa informação. E só, Alberto, eu só queria pegar esse gancho que você colocou, é que eu conversei com o Barrinha, vocês vão ter uma semana específica para os protocolos europeus, né? E aí, sim, é verdade. No dia 22, 23 e 24 são os protocolos europeus aplicando a hipnose em ambiente de saúde pública, em ambiente clínico. Perfeito. Rafael, eu penso que sabe e logo o espaço aéreo vai estar aberto e eu terei muito prazer em o receber cá, não só para desgustar as iguarias em Portugal, come-se muito bem em Portugal, o vinho é delicioso. Aqui o vinho é todo bom porque é todo vinho português, portanto é sempre vinho da casa. E se calhar é um dos segredos, nós controlamos o coronavírus, é um bom vinho português. Estou brincando. Mas gostaria de lhe mostrar as minhas clínicas, as minhas instalações, para você ter uma ideia como aqui levamos a hipnose a sério. A hipnose está a ganhar um estatuto aqui em Portugal muito sério, nomeadamente um contributo que vai agregar valor à medicina alopática. E entendo que no Brasil há muita apetência para um trabalho sério, um trabalho estruturado, com protocolos, com provas dadas. E é isso que eu procuro, Rafael. A maioria dos meus protocolos ou foram testados em estudos ou são aplicados em saúde pública, nomeadamente em ambiente hospitalar. O que dá o garante de que o aluno que é formado nos protocolos da hipnose clínica integrativa, sabe que tem um protocolo validado, um protocolo reconhecido e que vem do experimento real, seja com respaldo académico, seja com experiência de estudo. Como eu lhe disse, eu tenho o meu protocolo de controle da dor, foi testado num grande estudo aqui no Instituto de Ciências Biomédicas Abel de Salazar e aplicado no hospital, no bloco cirúrgico do Hospital Santo António. O hipnogênese derivou do acompanhamento de cerca de 60 doentes com câncer
da mama e do cólon. O protocolo hipnogéneo junto com o HCI está a ser testado agora num grande estudo no controle de diabetes, nomeadamente a úlcera do pé diabético, ou seja, há um respaldo académico, há um respaldo de saúde pública por trás, onde foram testados os protocolos. E isso, penso eu, que é a diferença, é a pedra de toque que faz a diferença. Às vezes, e um dos pressupostos que eu uso na vida é que, por vezes, nós esquecemos que o corpo é uma máquina. É uma máquina que também se desgasta, é uma máquina que tem limites, não é? Eu às vezes chego ao meu paciente e digo-lhe assim, repare, imagina o seguinte, você compra uma caminhoneta que tem uma capacidade de 3.500 quilos de transportar carga. Mas se você mete constantemente 5.000 quilos, 10.000 quilos, o motor vai arrebentar ou as rodas vão arrebentar. Portanto, as pessoas às vezes esquecem-se que têm um corpo, que é uma máquina, e submetem esse corpo não só a altos níveis de stress oxidativo, mas não escutam a sabedoria do corpo. O corpo nunca está contra nós. A maioria das vezes, nós é que estamos contra o corpo. Como? Níveis de stress elevados, má alimentação, distúrbios de sono porque não dormimos o suficiente. Ou seja, achamos muitas vezes que suportamos tudo. Mas se esse corpo padecer, nós não temos mais nenhum corpo para habitar. Peggy Ela diz o seguinte, se você não cuida do seu corpo, onde é que vai morar? Portanto, às vezes esquecemos isso, ignoramos os sinais do nosso corpo, lutamos contra ele, temos uma dor, tomamos uma medicação para atenuar a dor. A dor é um mecanismo de sobrevivência, não é? O stress por si só não está mal. Agora, quando o stress se torna oxidativo, ou seja, quando nós estamos permanentemente com ansiedade, com ataques de pânico, sem haver um motivo causa para isso, nós estamos a submeter o corpo a uma carga oxidativa brutal. E é aqui um alerta que eu faço. O corpo não está contra nós, mas manifesta-se em nós com dor de estômago, contraturas, com problemas de pele, enxaquecas, com doenças graves, até chegarmos ao limite. Há uma frase, eu penso que você conhece, um médico muito conhecido, e ele é venezuelano, porque ele tem um trabalho notável no combate à lepra e foi um dos que contribuiu para a vacina contra a lepra, que é o Jacinto Convid. Conhece, não sei, e ele faleceu em 2014. E ele tem uma frase muito interessante que ele diz, o medicamento mais poderoso, estamos a falar num médico internacionalmente conhecido, o medicamento mais poderoso do mundo é o amor. E ele diz, o amor cura, a mágoa mata. Nunca o dei, ame cada uma das suas células e você verá que a vida, a saúde flui no seu corpo como a água cristalina. É linda esta frase de um médico, um cientista mundialmente conhecido e que combateu um dos maiores flagelos do mundo, que é a lepra, e que de alguma forma afetou a população mais pobre da Venezuela, nomeadamente há cerca de 30 ou 40 anos atrás. Portanto, quando nós utilizamos a hipnose para escutar o nosso corpo, quando nós utilizamos a hipnose para potenciar os mecanismos de defesa, reforçar o sistema imunitário, quando nós utilizamos a hipnose para uma modulação da dor, sem anular por si só, primeiro vamos escutar a mensagem da dor. Quando nós somos capazes de escutar as nossas sombras, como diz Jung, somos feitos de luz e sombras, e recordo-se a frase que disse inicialmente, não é, Rafael? Cada árvore que queira tocar com os seus ramos nos céus tem que ter raízes tão profundas a ponto de tocar nos seus infernos, não é? Sim. Então, citando Buda, não maldiga da escuridão, acenda antes uma vela para que possa levar luz à escuridão. Verdade? Perfeito, perfeito. E, Roberto, uma coisa que eu faço muito com os meus pacientes, que assim, eu sou especialista em dor, né? Então, eu lido muito tanto com mecanismos cirúrgicos na dor, quanto eu uso a hipnose para esses pacientes. E uma coisa que eu uso muito é ensinar a pessoa a se auto-hipnotizar. E aí eu faço uma condução no paciente para acessar essa sabedoria interna, e aí eu crio um mecanismo interno da pessoa entrar em auto-hipnose em casa, sozinha, e acessar aqueles recursos novamente. E isso ele vai sendo como parte do tratamento que é oferecido ao paciente durante
esse desenvolvimento. Então, eu vou ensinar a pessoa os recursos internos que ela tem. Ensinar a pessoa a utilizar. Claro. Isso tem uma grande vantagem. Ao fazê-lo desta forma, Rafael, a pessoa também é capaz de perceber a origem da dor. Porque é que ela lá está, não é? E ao perceber a origem da dor, a pessoa percebe que a própria dor muitas vezes tem uma mensagem. E essa mensagem que muitas vezes pede uma mudança, essa mensagem que muitas vezes pede ao paciente para abrandar um bocadinho, descansar um bocadinho, é realmente muito importante. Coisa que uma medicação não é capaz de escutar, porque a medicação vai, de certa forma, é um penso rápido que vai esconder o motivo da dor estar lá, não é? Sim, perfeito, perfeito. Uma outra coisa que eu faço bastante é ensinar para os pacientes uma meditação. A meditação bem simples, uma meditação nível 1, que é a meditação quando você foca a atenção na respiração. Você simplesmente, se vier algum outro pensamento, alguma emoção, agradece a emoção, deixa passar essa emoção ou esse pensamento e volta a atenção de novo na respiração. Esse é um dos princípios do poder do agora, né? Que agora é o único momento que nós temos, é o presente. E a nossa mente, se a gente não deixar que ela fique solta, ela vai nos jogar ou para o passado, para a gente ficar se auto-chicoteando por coisas que a gente fez que poderia ter feito diferente, ou ela vai nos jogar para o futuro, em coisas que talvez aconteçam, a gente vai começar a criar paranoias dentro da mente, e a gente começa a gastar a nossa energia vital, gastar nosso foco de atenção ou em coisas que já aconteceram, ou em coisas que talvez aconteçam no futuro. E esse é um dos princípios que eu coloco para os pacientes, é isso. Esse que eu também, no módulo 1, que eu ensino para os alunos, é isso. É presença. É aprender a ficar confortável com a sua própria presença. Que quando legal. todo mundo se vai, você fica. E não importa onde você vai, a sua mente e você vai junto com você. E através... Tal e qual. Sim. Deixa-me pegar na deixa da gratidão. As palavras têm poder. Tem muito poder. A palavra eu amo-te, eu amo-me tem muito poder. A palavra gratidão tem muito poder também. A pergunta é, o sentimento de gratidão pode mesmo mover montanhas? Sim. Eu acredito que sim. A gratidão é o antídoto para a mágoa. É antítese da mágoa. Eu apraz-me citar a famosa frase de Freud, quando ele dizia para onde é que vão as nossas emoções quando nós não conseguimos expressar a nossa dor? Sim. E Freud dizia que as emoções não expressas nunca morrem. Elas voltam mais tarde em forma de doença, não é? A palavra não expressa vira sintoma. Sim. O corpo vai chorar as lágrimas que não nos permitiram chorar na altura. E isso devia ser uma frase que todos nós devíamos gravar a letras de fogo na nossa mente. Eu conheço pessoas que superaram doenças crónicas irreversíveis como o câncer. Rafael, eu tenho uma mão cheia de pessoas que tinham câncer de grau 4, com estigma de morte anunciada, que superaram o câncer. Qual é a diferença dessa pessoa? Ou seja, a diferença, sabe que quando eu vejo uma senhora que tinha um cancro do cólon, que tinha uma taxa de sobrevida de 2% no prazo de 6 a 9 meses e que há 2 anos que entrou no protocolo de hipnogênese e continua cheio de saúde, e ela diz-me isso. Atenção, não é fácil. Ela diz que o princípio da cura passou por agradecer à própria doença. Veja bem isso, Rafael. Agradecer à própria doença. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas a doença surgiu porque viviam a vida como sonâmbulos, ou seja, não dormiam o suficiente, alimentavam-se tremendamente mal, estavam cheios de stress, submeteram o corpo a uma sobrecarga de stress, emoções não expressas que o corpo pura e simplesmente não aguentou mais. Como a caminhoneta que não aguenta os 10.000 quilos, visto que foi feita para suportar 3.500 quilos, verdade? Sim. Então, quando as pessoas percebem que levavam uma vida desenfreada, que não tinham tempo para elas, que não tinham tempo para se conhecer, para se centrar no agora, como é que o Eckhart Tolle diz, o poder do agora, não é? O poder do agora. Quando, ao contrário, vi pessoas que fizeram tratamentos caríssimos,
para ver as melhores e mais caras abordagens que ouviam que o dinheiro podia comprar, mas continuaram dentro do círculo da doença até acabarem por partir. Porque não ouviram a mensagem do corpo, não fizeram as mudanças que a mensagem do corpo pedia para fazer e, sobretudo, não utilizaram o poder da gratidão. A gratidão não é fácil, e eu sei que não é fácil. Agradecer a uma doença por terem estado na nossa vida, não é disso que se trata. Sim. É agradecer à doença por ela pedir que eu abrandasse, para ela pedir que eu parasse, para ela pedir que eu reflita um bocadinho se é isto que eu quero para mim. Sim. É essa a mensagem que eu quero passar. E quando a doença nos obriga a parar, nós percebemos que o que é mais importante é aquilo que está ao nosso lado. As pessoas que amamos, não é? O nosso lar, o tempo para os nossos, porque no fim da vida olhamos para trás, a pergunta que eu ponho é, nós vamos estar mais arrependidos por aquilo que fizemos ou por aquilo que não fizemos? Eu acho que todos temos a resposta, não é verdade? Verdade, perfeito, muito perfeito. Olha, uma coisa, Alberto, que existe um pesquisador... Rafael. Fala, Barrinha, diga. Tudo bem? Oi, Barrinho, oi, não tinha visto você, cara. Como está? Como você não me viu, Alberto, desculpa interromper aí, mas é que como eu tenho um elo com vocês, né? O pessoal fica falando comigo nos bastidores aqui pelo WhatsApp, e a Lúcia queria dar uma palavrinha que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, então eu acho que valeria ouvir um pouco o que ela quer contar aí. Pode ser? Claro que sim. Sem problemas, à vontade, Barrinha. Obrigado, viu? Sim, boa tarde. Olá, Lúcia. Olá, professor. O professor acabou de dizer a tal frase em que o nosso corpo expressa a dor e a mágoa ou o segredo que existe e que nós não podemos guardar. E realmente eu tive essa prova e fui diagnosticada com câncer basocelular na face esquerda. Isso realmente está aqui, é visível. Sim. Não fiquei muito preocupada porque eu própria autodiagnostiquei quando comecei a presenciar que aquele ligeiro sinal estava a modificar-se e tinha, portanto, como se diz, era diferente e eu comecei logo a pesquisar e realmente não fugia à realidade. Portanto, como o meu estado vibracional está diferente, entrei logo numa compreensão que me levou à causa. E a causa, sim, tem história. Tem história. Pensei contatar o professor segunda-feira, mas eu acho que já estava a prever esta live, porque há dias eu contactei. É mesmo, Lúcia, toda a razão. Sabe que eu perguntei, mas há uma live aqui, e ele, não há. Por acaso, eu confundi com outra e hoje já brinquei com ele, olha, afinal havia aqui uma live. Não interessa, isto é uma brincadeira. E eu comecei logo a tratar a nível de homeostase quântica e já comecei a tratar deste assunto a nível da alma, espírito, e a contatar o professor na segunda-feira. Então a minha proposta seria no sentido de, talvez, eu também sou aluna, para quem não sabe, para os alunos novos, eu sou a primeira portuguesa que fez o curso de hipnogénesis. Foi ao Brasil, deixa-me acrescentar, a Lúcia foi ao Brasil para o fazer. Lúcia, deixa-me dizer isso que é importante. E eu vivo aqui ao lado do professor, e como eu iria contatar segunda-feira, e eu sou uma pessoa protegida por natureza, vou propor que o professor queira mostrar a todos vós que eu poderei ser tratada com a técnica de matriz vibracional. E então vou propor isto porque, para além de eu acreditar em tudo isto, estou a fazer mantras também de cura. Estou a fazer uma outra técnica do Joseph Murphy, incluindo e diretamente com o mantra, eu estou a repetir a técnica dele, portanto já estou a fazer um tratamento, isto só tomei conhecimento há 5, 6 dias,
mas segunda-feira ia entrar em contato com o professor. Portanto, estou convicta que isto não me pertence. Eu também faço barras de acesso e as barras de acesso também têm muito poder. Já perguntei ao meu corpo se isto me pertencia. Não pertence. Isto não me pertence. Já devolvi ao remetente. Não sei onde foi parar, mas não me pertence. Não estou nada preocupada e sei que isto se vai resolver. E tenho dito, simplesmente, é isto que eu tenho e já está diferente desde o dia em que eu comecei a trabalhar no assunto. Isso é muito bom, a Lúcia, obrigado pelo seu testemunho. A Lúcia é uma pessoa fantástica, é uma amiga, uma psicóloga que dedica, não para de estudar, uma pessoa incansável, e uma das coisas que me surpreendeu na amiga Lúcia foi efetivamente isso. Eu ainda não estou a dar formação em hipnogénese em Portugal devido, e todo mundo sabe, os estudos ainda estão em andamento e é bom até para a validade académica e o respaldo académico nós não começar, digamos, a anunciar a formação em Portugal se o seu estudo maior ainda não está concluído. Eu vou esperar pela conclusão do estudo, nomeadamente do hipnogénese aplicado à diabetes. Todavia a Lúcia, e eu conheço a Lúcia, guerreira como ela disse, doutor, não há problema, eu não vou esperar para 2021. Tem formação em hipnogénese no Brasil e eu estou lá. Então essa senhora simpática, o ano passado apareceu-me em Floripa, lindíssimo Floripa, não sei, penso que a maioria de vocês conhecem, e apareceu lá uma portuguesa, foi para o Brasil tirar a formação como professor português. Portanto, Lúcia, tem todo o meu respeito, e obrigado pelo seu testemunho. Era aluna de HCI 1, 2 e 3 e já estava no período antes do estágio. Combinámos que o professor até queria que eu fosse em janeiro ao Rio. E eu tal e qual. Sim. Tal e qual. Foi ótimo. O que eu queria dizer é que isto também tem uma história, tem sim, isto tem a nível emocional, há aqui parte emocional, porque isto foi um toque do ex e foi uma coisa que eu não aceitei de forma nenhuma, que essa pessoa me tenha tocado aqui com 3 dedos, e se vocês repararem, estes 3 dedos, isto foi o dia em que eu senti que a minha integridade se foi. A história está contada, e se vocês repararem, o dedo médio toca exatamente lá. E nesse dia eu senti que a minha integridade se foi, mas ficou a mágoa, só que eu já perdoei, portanto isto tudo se vai resolver. Mas também guardei o segredo, os meus filhos não sabem. Um dia poderão saber, porque os segredos vêm ao de cima, e isto é o meu corpo está a expressar, os segredos não podem... As mentiras, como se diz, há um dito em que as mentiras têm a perna curta, não é? E os segredos não podem vigorar pela eternidade. Os segredos têm que ser contados. Isto é um segredo. E na face esquerda eu já descobri que é uma mágoa de um homem. Isto foi uma mágoa. Já não existe a mágoa, portanto, isto vai desaparecer. E com a matriz vibracional, vai desaparecer certamente. Na próxima live eu já não tenho isto. Possivelmente vai ser intervencionada. Sim. E se tiver que ser, é só para não ficar a nível estético, porque eu tenho 63 anos e se quiserem olhar, eu não tenho rugas. Muito bom. Não tenho. Podem ver, eu nunca fiz nenhuma plástica. Eu acho que é o vinho português que está tirando a sua... Mas eu não bebo. Pelo menos há 2 anos não bebo nada. Não brinca, você sabe que o vinho tinto, nomeadamente a uva e a grainha, tem o chamado resveratrol, que é um poderoso antioxidante. Isto está estudado, sabia isso? Portanto, deve ser o vinho português. Deixa-me só acrescentar o testemunho da Lúcia. Antes de mais, obrigado, Lúcia, pelo seu testemunho. Obrigado. Às vezes as pessoas... eu falei em agradecer inclusive à doença, agradecer inclusive ao câncer, o que não é fácil. Mas aquilo quando nós... Quando o professor acabar, eu tenho mais uma coisa a dizer. Aquilo quando nós não temos a capacidade de trabalhar a gratidão e as pessoas dizem, mas eu não tenho nada para agradecer. É triste uma pessoa não ter nada para agradecer. Quando uma pessoa me diz isso, Rafael, eu viro para ela e digo, olha, lembre-se, quando você achar que não tem nada para agradecer, lembre-se que está respirando. E isso é gratuito.
A respiração é o gratuito. E lembra-me uma coisa muito simples. Recentemente, aqui na Europa, há um cara muito conhecido, que é o Emílio Botín, que foi o presidente e o banqueiro espanhol do Grupo Santander, que também existe aí no Brasil. E a filha dele estava a dar uma entrevista a dizer o seguinte: muitas pessoas acham que não tem nada a agradecer. O meu pai é uma das pessoas mais ricas do mundo. No entanto, eu vi-o morrer porque ele não conseguia uma coisa muito simples. Não conseguia ter oxigênio para respirar devido ao problema que ele tinha cardiorrespiratória. Ele podia comprar tudo, menos uma coisa que era gratuita, que era o oxigênio. Gente, quando vocês acharem que não têm nada para agradecer, lembrem-se disso. O sol é gratuito e ele põe-se e nasce todo dia para nós. Dizem que quando o sol nasce é para todos. O ar é gratuito, o sorriso é gratuito, o amor é gratuito. Há tanta coisa gratuita. Agora, dizer que não temos nada para agradecer, para mim, é uma tontice, se não mesmo uma maldade. Sim, perfeito. Voltando à respiração, com a respiração nós podemos nos aproximar do mistério da vida, como eu gosto de dizer, já que a nossa vida mantém-se através desse sopro. Esse sopro é o fio que nos mantém ligado à vida. Então devíamos realmente agradecer todos os dias podermos respirar gratuitamente. A respiração é a maneira mais simples e mais natural de estar presente no agora. Não é à toa que o yoga, o mindfulness, a maioria das filosofias que busca a reflexão e o centrar no agora, utilizam a respiração para chegar até lá. Perfeito. Muito perfeito, Alberto. Muito bem colocado. E esse é o primeiro nível de presença, né? E é um nível que está disponível para todo mundo. A gente respira 24 horas por dia. Tal e qual. E isso que você colocou é realmente interessante, né? Que a gente está o mundo inteiro submetido a uma infecção que está restringindo exatamente essa nossa habilidade básica e fundamental. Anaeróbica, não é? O vírus, essencialmente, é isso. É impressionante, não é? Impressionante, impressionante. Deixa-me só acrescentar isso, Rafael. Porque voltou a tocar no vírus e estamos a falar com a respiração, porque nós utilizamos também muito a respiração para entrar em estados expansivos de consciência. Às vezes a crise é uma boa oportunidade de reflexão. Às vezes a crise é uma oportunidade de se reinventar. Eu digo muitas vezes, você sabe que eu adoro metáforas, eu digo muitas vezes aos meus alunos, a lagarta não precisa de um milagre para se transformar numa borboleta, ela apenas precisa passar por um processo. A hipnose é esse processo que transforma lagartas em borboletas, é que nos transforma pessoas mais completas, mais vivas, mais plenas, com capacidade de apreciar as pequenas coisas da vida. Sim, esta crise, a pandemia, levou quase metade da população mundial a ficar fechadas. Fecharam-se shoppings, fecharam-se lojas, os carros pararam, os aviões pararam. Já pararam para pensar que, se calhar, as viagens pararam neste momento para fazer a viagem mais importante na nossa vida. Ou seja, uma viagem para o interior de nós próprios. Uma viagem para o interior de nós mesmos. Nós, aqui em Portugal, tivemos quase 2 meses em confinamento. E eu refleti muito, Rafael. Aí no Brasil, como você disse, ainda estão a atingir o pico. Há angústia, é verdade. Há medo, mas também há esperança, não é? Há ansiedade, mas também há respiração. Ou seja, nós podemos pensar que este é o momento de nos reinventar, esse é o momento de autorrefletir, esse é o momento de percebermos o que é realmente muito importante para a nossa vida. Sim. Eu termino só esta minha conclusão, esse raciocínio a respeito da gratidão e da respiração e do centrar no agora, em algo muito simples. Quando eu recebo um paciente, Rafael, e como médico eu penso que se irá refletir no que eu vou dizer, eu digo às pessoas que a felicidade é simples, o difícil é sermos simples. Não é? O difícil, levamos uma vida toda a aprender a ser simples. E eu digo muitas vezes às pessoas, quando a pessoa diz, mas eu não tenho tempo para dormir, eu não tenho tempo para parar, eu não tenho tempo para aprender uma nova técnica, eu não tenho tempo para fazer uma terapia. Eu digo, ou você arranja tempo agora para cuidar
da sua saúde ou vai ser obrigado a ter tempo para cuidar da sua doença. Sim. Esse é o drama que as pessoas vivem. E eu digo muitas vezes às pessoas, há uma regra muito simples na nossa vida. O dia tem 24 horas, certo? São 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para almoçar e praticar lazer, uma atividade lúdica que nos preencha. São 8 horas por dia. Se nós formos capazes de distribuir razoavelmente essas 8 horas, que dá 24 horas, não me venham dizer que não há tempo para nada. É mentira. É questão de disciplina, né, Alberto? Mentira. Eu sei que isso não é simples. Ou antes, a regra é simples. É a mais básica do mundo. É somar 8 mais 8 mais 8, que dá 24 horas. Sei que não é simples abrandar, mas é aquilo que eu digo. Se não arranja tempo para cuidar da sua saúde, vai ser obrigado a arranjar tempo para cuidar da sua doença. E eu prefiro fazer a primeira escolha. Eu estou nesse caminho de aprender o simples, de aprender a realidade das coisas. Roberto, eu só queria colocar um pouquinho agora a respeito da gratidão. Porque eu tive conhecimento de um pesquisador dos Estados Unidos, que ele estuda a relação física que acontece quando você se conecta com a gratidão. Ele chama um programa chamado HeartMath, e ele mede a frequência cardíaca que muda quando você entra num processo de gratidão interna. E assim, é um dispositivo que você coloca na orelha e ele vai mostrando um gráfico no computador dizendo quando você entra em frequência de gratidão profunda. E o seu corpo vai se adaptando fisicamente àquele processo que está acontecendo no plano das ideias, na mente. E assim, uma coisa que eu gosto muito de trazer é o embasamento científico para aquilo que a gente faz. A gente buscar as relações físicas que existem em nós, que vão embasar tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente já ensina, tudo isso que a gente multiplica, tanto nas nossas aulas quanto com os pacientes que a gente atende. Existe uma frequência cardíaca, e aqui a gente pode colocar o coração como órgão que romanticamente foi associado ao amor. E a frequência do coração pulsando, ela muda completamente quando você entra nessa frequência de gratidão e de amor. E aí, o que ele faz? Ele usa uma indução muito simples, muito rápida, para conectar a pessoa com aquela gratidão. E quando a pessoa se conecta com aquilo, o corpo dela, os níveis de cortisol começam a diminuir, o coração muda a frequência cardíaca, a respiração vai mudando e gera automaticamente um bem-estar físico. É quando a mente ela se coloca numa posição de tanta paz, de tanta tranquilidade e tanto foco, que o corpo não tem outra opção senão acompanhar exatamente o que está acontecendo no plano das ideias. E aqui a gente coloca exatamente aquilo que a gente faz. É aprender essa relação que existe, corpo são e mente sã, a gente agora consegue avaliar fisicamente, pelos exames médicos tradicionais, aquilo que acontece. Isso, assim, eu assim como você, eu tenho que trazer esse embasamento técnico para os nossos colegas, para eles poderem enxergar aquilo que a gente já vê na nossa prática clínica diária. Eu gosto de associar isso tudo, de verificar os exames médicos tradicionais que acontecem quando o paciente entra no transe de hipnose. A variação que acontece, por exemplo, nas ondas cerebrais. Em hertz, a gente consegue medir isso. A gente consegue ver o gráfico se modificando completamente quando a pessoa entra em processo de transe profundo, em transe médio ou até num transe leve. E com isso, a academia mesmo não tem outra opção senão nos ouvir, senão ouvir o que a gente está querendo acrescentar à prática clínica diária de todo mundo. E isso não é complicado. A gente consegue utilizar a prática clínica, a hipnose, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, qualquer médico, qualquer dentista, qualquer especialista em saúde pública. E você não precisa, por exemplo, fazer um processo de 1 hora de indução. Existem processos de indução que demoram 2, 3 minutos. E você vai, para alguém que nunca viu aquilo, que o sistema, como você falou, é matemática, são 8, 8, 8. Só que para uma pessoa que nunca olhou para isso, você ensinar para ela parar 2 minutos do tempo do relógio e encontrar dentro dela muita paz, é como se... Rafael, gostei disso.
2 minutos do tempo do relógio que precisa do tempo que você precisa para encontrar paz. Bem legal, distorção temporal, gostei. E esse é uma condução que eu uso muito com os pacientes, com os clientes e nos meus treinamentos para ensinar as pessoas, né? Imagina assim, uma pessoa que carrega 2 toneladas nas costas e você ensina ela a tirar 100 quilos das costas, só para ela experimentar essa diferença de peso que ela está carregando. E a partir daí ela tem a escolha de começar esse processo de transformação. Mas uma coisa que eu gosto de colocar é a pessoa também ter gentileza para ela mesma, para como que ela está agindo nesse momento, né? Que ela fez o melhor que pôde com os recursos que ela tem naquele momento. E a gente está ensinando ela de fazer um pouquinho diferente nessa nossa nova abordagem de vida, para ela poder sustentar emocionalmente aquele processo, fisicamente aquilo que vai mudar a respeito disso e mentalmente que a mente dela vai se abrir a novas possibilidades. E quando ela se abre a novas possibilidades, nós todos sabemos que existe um universo novo que se abre para a pessoa. É como se, a imagem que me vem, é como se a gente passasse por um portal. E através desse portal da mente, dos estados de transe, dos estados de expansão de consciência, a gente consegue acessar praticamente qualquer coisa. A mente realmente não tem limites. Se você for pegar, por exemplo, uma nave espacial para chegar a Marte, ela demora meses de viagem. Através de um transe de hipnose, você chega em Marte instantaneamente. Basta você fechar os olhos e se imaginar chegando em Marte. O que é fantástico, não é? Que, aliás, há um bocado falou na distorção temporal, Rafael. E eu adoro fazer distorção temporal. O paciente em transe, porque para a mente inconsciente não existe tempo. O tempo é mais uma dimensão, não é verdade? E quando eu digo à pessoa, ela está em transe, eu digo, olha, leve 2 minutos do tempo do relógio, que corresponde a todo o tempo que você precisa para compreender o que precisa ser compreendido, para curar o que precisa ser curado, para libertar o que precisa ser libertado. E a gente dá 2 minutinhos e às vezes as pessoas quando saem do trânsito dizem, nossa doutor, eu tive ali tanto tempo a ver aquilo e não sei o quê. Eu disse, olha, foi apenas 2 minutos. Ela, sério? Foram 2 minutos do tempo do relógio. Sim. Olha só que interessante o estudo que você falou sobre a gratidão. Eu digo muitas vezes que eu uso muitas vezes a gratidão como o remédio para a mágoa, porque é a gratidão que permite perdoar, já que a gratidão fomenta o verdadeiro perdão. Quando eu digo obrigado por essa experiência, mesmo uma doença, não vale a pena estar a condenar a doença, porque é que surge isso, porque é que o universo está contra mim. Nós ficamos contra a família, contra o universo, contra Deus, contra tudo, mas nós estamos a opor resistência à doença. A gratidão, eu digo muitas vezes, a gratidão é o amor a contemplar o passado. Quando nós contemplamos o passado com amor, nós fizemos as pazes com o passado, porque a gratidão traz sentido para ontem, paz para o presente e cria uma visão positiva para o amanhã. Sim. Eu digo muitas vezes que ser feliz nem sempre te vai fazer grato, mas ser grato vai-te sempre fazer feliz. Porque tu agradeces, inclusive, os erros, os acertos, os sucessos, os fracassos. Ou então, como dizia Nelson Mandela, eu nunca perco, eu ganho ou aprendo. Perfeito, é uma frase fantástica. E isso é uma forma bonita de estar na vida, não é verdade? Sim, com certeza, com certeza. O aprendizado que é estar vivo é uma coisa que a cada dia você se torna uma pessoa diferente. Você pode se transformar numa pessoa melhor através das experiências que a gente vive, né? E quando a gente... Rafael, eu estou a ver aqui uma mensagem respondendo a um dos participantes sobre a formação que vamos ter da hipnose clínica integrativa e os protocolos que vou dar. É só para dizer que vou ter uma grande formação para o Brasil e o Barrinha poderá acrescentar algo mais, que é no dia 22, 23 e 24. Vai ser dado online pela plataforma Zoom e onde terei voluntários presentes na minha sala de formação na academia e onde os colegas estarão online participando, intervindo e observando eu a trabalhar. Eu sou uma pessoa muito prática, muito pragmática e depois de introduzir o referencial teórico, eu gosto de demonstrar as técnicas. E para a pessoa que acabou de perguntar, eu utilizo uma frase muito conhecida, que é a seguinte: se as palavras convencem,
os exemplos arrastam. Então eu gosto de dar muitos exemplos, eu gosto de demonstrar. Não há nada mais prático que uma boa teoria. Daí que a minha experiência, seja no hospital, seja nas minhas clínicas, é demonstrar a aplicabilidade das técnicas durante a sala de aula. Estamos à distância, mas isso não inibe de eu ter 2 ou 3 voluntários e demonstrar aos meus alunos, estando eles no Brasil, a melhor forma de aplicar uma indução hipnótica, um controle da dor, um resgate de criança interior, uma inoculação de stress, enfim, tudo aquilo que eles precisam de ver aplicar em ambiente real de consultório é feito em direto através da plataforma Zoom. Portanto, a colega que pôs agora a questão, as práticas são assistidas como se você estivesse presente. E com a vantagem, no final, de colocar todas as questões para que eu possa, no final, esclarecer porque é que fiz assim, porque é que não fiz. Acrescento também, e agora para a colega ficar totalmente esclarecida, que no fim de cada aula, de 8 aulas, ela recebe um conjunto de vídeos com as técnicas explicadas e explanadas. Não sei se porventura o Barrinha quer acrescentar algo que penso que é o meu parceiro no Brasil, que penso que irá ao de encontro à questão que a colega pôs. Não, aproveitando, já que você me chamou, eu estava aqui apreciando. Aliás, parabéns aí, Dr. Rafael, pela conduta e pelo conteúdo. Eu tive a oportunidade também, Alberto, de estar no curso do Dr. Rafael como convidado, e quando ele me falou da gente fazer a live, eu não tinha a menor dúvida que ele seria uma pessoa extremamente qualificada para trazer conteúdo e agregar nesse papo. Então, quero agradecer aqui já de antemão essa grande oportunidade. E esse lance que vocês dois bolaram aqui no meio, com todas essas testemunhas de fazer um outro esquema ao vivo no Instagram, com a parte da indução e tudo mais, fantástico também. Acho que vai agregar valor a todo mundo. Mas para não tomar muito tempo, assim, essa semana a gente começa, aí eu já coloquei aqui no texto, né? A gente começa a semana dos protocolos europeus de hipnose. Eu estou sempre cavando alguma coisa com o Alberto, então a gente acabou descobrindo uma série de vídeos que o Alberto guardava debaixo do travesseiro. E eu falei, Alberto, dá esse conteúdo aqui, vamos abrir para a galera, vamos mostrar. É totalmente gratuito, tem o link aqui, depois se vocês quiserem eu coloco de novo. É uma forma de vocês conhecerem um pouco mais do conteúdo do Alberto e tudo mais. E falando especificamente do curso, a gente tem, obviamente, o curso presencial, que o Rafael já esteve, inclusive, com a gente. Aliás, tem várias pessoas aqui, né? E aí, dentro desse princípio todo, a gente tem o curso presencial do HCI1, né, que é um curso que é em 3 módulos, HCI 1, 2 e 3, agora 22, 23 e 24 de maio, e na sequência 29, 30 e 31, HCI 2. Também vou colocar um link aqui para não quebrar, porque está muito gostoso ouvir o conteúdo. Vou colocar um link aqui de o que é, como faz e assim por diante. Não vou tomar mais o tempo de vocês, galera. A galera está me mandando um monte de WhatsApp aqui enquanto eu estou falando, está saindo tudo na tela. Então segue aí que eu só quero ouvir agora. Barrinha, deixa-me só acrescentar. Galera, quem me conhece, e muitos de vocês conhecem, sabe que eu sou uma pessoa muito de afetos. Infelizmente, por causa do Covid-19, os afetos agora, os abraços, os beijinhos, são quase armas que nós temos que evitar, não é? Todavia, eu utilizando uma máxima, salvo erro, e corrijam-me se eu estiver enganado, que é uma máxima usada muito no folclore francês, que dizia que, falam da teoria dos abraços, que cada ser humano é um ser gregário, que precisa pelo menos 3 abraços para crescer, 2 por dia, 2 abraços para viver e 1 pelo menos para sobreviver. Atualmente temos que sobreviver sem abraços e isso é lamentável. Portanto, olha, aqui de Portugal para o Brasil, deixem-me dar-lhes um forte e apertado abraço virtual. Acreditem, vocês têm antivírus no computador, portanto é filtrado se tiver o Covid. E dizer o seguinte, galera, eu, devido à necessidade e à importância que eu dou às práticas, eu tenho contemplado no fim das minhas formações um estágio em Portugal, que é feito nas minhas clínicas, que pode ser feito no Porto, onde eu tenho a Academia de Formação, mas também em Aveiro
e em Lisboa. Lisboa é a capital, o Porto é a segunda cidade do país, muito bonito, é a cidade mais linda de Portugal, e Aveiro é considerada a nossa Veneza portuguesa. Tem uma ria, tem os chaleiros, é muito bonito. Tudo para dizer o quê? Eu espero que em 2021 que já esteja isso controlado, ou com uma vacina, ou com imunidade de grupo, e quem fez as minhas formações possa vir 15 dias, um mês a Portugal. Eu serei o vosso Cicerone, onde farão parte do dia, 4 horas por dia, estágio nas minhas clínicas, e prometo que vou criar um cronograma para que vocês possam visitar as cidades onde estão, apreciar a culinária, viajar nos moliceiros, enfim, interagir com a cultura portuguesa, porque eu sei que o Brasil é um país continental, mas ainda existe um pouquinho uma costela portuguesa no Brasil. Se não for mais, olha, esta língua, essa linguagem que é o português, com pequenas diferenças, mas que permite essa coisa fantástica, eu estar a comunicar convosco numa língua, na língua de Camões, e isso é algo que eu aprecio muito, ou seja, a população portuguesa ainda, neste momento ainda, adotou, espero que para sempre, a língua de Camões, que é o português. É por isso que existe um acordo, quer concordamos ou não, mas esse acordo permite que nós possamos comunicar. Portanto, é só acrescentar isso, que espero que a maioria de vocês que tirem a formação no 4º nível é efetuada em Portugal, num estágio, num mix de estágio e de tour na região onde escolher, seja Aveiro, Lisboa ou Porto. Legal? Legal. Eu vou, Alberto. Eu estou nessa. Você, logo que abre o espaço aéreo, você cá está. E eu sei também. Dia 3 eu estou aí já. Rafael, são 8h30, já temos quase 1h30 de bate-papo, não é? Quer fechar com chave de ouro? Vamos fechar com chave de ouro. Primeiro, eu quero, né, agradecer o Barrinha por ter comparecido no curso que eu convidei ele. Foi um prazer ter ele como aluno. Foi uma experiência incrível compartilhar os conhecimentos que eu coloco da parte clínica, da parte cirúrgica, da parte da hipnose. Foi um prazer. Foi um prazer enorme conversar com o senhor, doutor Alberto, com o pessoal, todo mundo assistindo, de a gente poder multiplicar esse conhecimento nesse momento, que a gente possa fazer isso mais vezes, que a gente possa... Acredito que o mundo está precisando muito dessa sintonia, dessa matriz vibracional do amor. Tal e qual, gostei, legal. Multiplicar o amor, assim como a gente veio fazendo, num bate-papo sem regras. Porque assim, eu fiz propositalmente, não tinha uma linha para a gente seguir. A gente ia seguindo o que o campo estava trazendo de informação. Eu fui falando, eu fui me conectando com as coisas que eu já aprendi, que eu já estudei. O senhor foi fazendo a mesma coisa aí do seu lado, e nós fomos acrescentando coisas, acrescentando a parte prática, o dia a dia do uso da hipnose, até para o pessoal ver que a gente consegue levar isso para a nossa vida prática diária, e que a gente consegue, sim, ser mais feliz, ser mais leve, ser mais até grato pela oportunidade de estar vivo. E é isso que eu queria fechar com vocês e compartilhar esse sentimento, essa sensação que foi crescendo dentro de mim durante essa 1h30 de conversa. Agradecer a sua disponibilidade de ter conversado com todo mundo e que nós possamos fazer isso mais vezes. Fica aqui aberto. Tal e qual. Rafael, quer já depois entre em contacto comigo para marcar a data do Insta, sobre a live no Insta. É conveniente marcarmos pelo menos com uma semana de antecedência. Depois avisamos toda a galera e aviso desde já que vamos ter cerca de 20 minutos para eu fazer uma indução hipnótica convosco também. Vamos passar por uma experiência hipnótica em que eu vou apelar que vocês façam um mergulho introspectivo para encontrar o vosso curador interno Gênesis, está bom? Perfeito. Pode ser? Combinadíssimo. Eu vou entrar em contato com o senhor no WhatsApp, a gente combina, eu aviso todo o pessoal que me segue, aviso o Barrinha para espalhar para todo mundo que tem interesse, que aí todo mundo vai experimentar um pouco mais e quando eu puder vir no Brasil, que a sua turma seja lotada de pessoas para multiplicar essa informação aqui no Brasil. Uhum. Gente, permita que eu termine com uma frase de um autor que eu aprecio, Jim Roth. Sim. Então, Jim Roth diz o seguinte, a respeito da imaginação, a respeito da reflexão, a respeito do mergulho introspectivo, ele diz,
que cada um de nós é um jardim, diz Jim Roth. Então ele diz que no nosso interior há uma imensidão de sonhos só para ti. E não te esqueças de te lembrar que a tua mente é o jardim. Os teus pensamentos são as sementes. Podes cultivar flores ou ervas daninhas. A escolha é tua. Portanto, meus caros, nós não podemos evitar que os pássaros das desgraças, do desespero, voem no alto da nossa cabeça. Mas podemos impedir que eles façam um ninho no nosso cabelo. Portanto, senhoras, não deixem que os pássaros das desgraças façam ninhos nos vossos cabelos. Legal? Eu, como tenho pouco cabelo, eles não têm por onde fazer. Tá bom? Barrinha, eu e você não temos problema, que eles não conseguem fazer ninho, não é? Pessoal, gente, gratidão a todos vocês. Sintam-se abraçados aqui via virtual e a gente avisa todo mundo quando que vai ter a live, com essa condução que nós vamos fazer e nos vemos em breve. Beijo no coração de todos vocês. Envio um abraço a todos vocês, especialmente às pessoas que eu conheço, mas a todos vocês, não levem a mal, mas Magda, Luciana, Nândia, Claudinei, Paula, Lúcia, Paula Sofia, Barrinha e, obviamente, a Regiana, o Jurandir e todos vocês. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Bom fim de semana, gente. Bom fim de semana, galera. Obrigado. E assim a gente finaliza o encontro. Fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.